Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Nesta última lição do trimestre, amigo ouvinte, vamos aprender que a Igreja de Deus na Terra é uma comunidade de servos, ou seja, uma comunidade de pessoas a serviço de Deus. E a Bíblia também nos ensina que é de extrema importância que para que possamos trabalhar como irmãos em nossa comunidade de fé, é muito importante que nós congreguemos, façamos parte de uma igreja. É muito importante que unamos os diferentes dons espirituais para que possamos cumprir com eficácia a missão de pregarmos o Evangelho e a missão de ajudarmos aos oprimidos, aos necessitados, todos aqueles que precisam. A Bíblia compara a igreja a um corpo e diz que Cristo é o cabeça desse corpo. Você pode ler sobre isso em 1 Coríntios capítulo 12. Da mesma forma que um membro, como um braço ou uma perna, só pode se mover estando ligado ao corpo, você e eu só podemos nos movermos bem espiritualmente se estivermos ligados ao corpo espiritual de Cristo e ao cabeça que é Cristo. Por isso é muito perigoso o que muitos cristãos têm feito de se tornarem os chamados desigrejados. Pessoas que alegam que, considerando que nos tempos do Novo Testamento não era necessário, entre aspas, reunir-se em templos, então cada pessoa pode reunir-se na sua casa ou em grupos e não necessita necessariamente filiar-se a uma igreja. Porém, este é um grande erro, isto é uma distorção do propósito de Deus para o seu povo. É óbvio que se como um povo somos o corpo espiritual de Cristo, devemos permanecer unidos com nossos irmãos, não apenas em nossa casa ou em nossas casas, mas também na igreja. Mesmo que a palavra igreja, do grego eclesia, se refira a uma congregação de pessoas e não a um prédio propriamente dito, percebemos que era costume, sim, dos seguidores de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, reunirem-se em casas, mas também em lugares destinados à adoração. E a igreja cristã primitiva, bem como pais da igreja, compreenderam a importância de adorarmos a Deus num templo. É quando estamos num grande número de irmãos que nós podemos cumprir com o que está em Hebreus 10, 23 e 24, que diz o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Só é possível nos estimularmos ao amor e às boas obras se nos reunirmos com outras pessoas. Por isso que ser um desigrejado, entre aspas, não contribui em nada para o amadurecimento espiritual. Porque se você vive de forma isolada das pessoas, você não pode estimular e ser estimulado pelos outros ao amor. Nós precisamos, amigo ouvinte, uns dos outros, para que possamos nos estimularmos ao amor, à fé, às boas obras, e para que possamos exercitar especialmente esta capacidade de amar através da tolerância. Sabe por que muitos não querem ir à igreja? Porque é mais fácil conviver dentro de casa, sozinho, ou com alguns poucos de quem gosta, do que conviver com uma parcela de pessoas de quem não se gosta muito. Isso se chama egoísmo. E a igreja é um dos instrumentos de Deus para amenizarmos, para matarmos de vez o nosso egoísmo. Por isso que Colossenses 3,13 disse para nos suportarmos, tolerarmos uns aos outros, para que possamos exercitar isso. E esta habilidade de relacionamento é fundamental
que congreguemos também na igreja. Por isso, não foi por acaso que em Hebreus 10, verso 25, o autor disse o seguinte: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. De acordo com Paulo, quanto mais se aproxima o dia da volta de Cristo, mais necessário é nos reunirmos, nos congregarmos, para nos encorajarmos mutuamente, a fim de enfrentarmos os eventos finais que ocorrerão pouco antes da volta de Cristo. Então, amigo ouvinte, se você está decepcionado com alguma pessoa ou com alguma instituição religiosa, peça que Deus tire essa mágoa do seu coração, para que você encontre uma igreja séria na qual você possa congregar e contribuir com os seus dons espirituais. Não caia nessa cilada de que você pode adorar a Deus somente na sua casa. Você pode e deve, mas Deus estabeleceu também um lugar específico, que é a igreja, a reunião de crentes que fazem parte do corpo espiritual de Cristo, para que juntos nos fortaleçamos, exerçamos nossos dons espirituais e desenvolvamos o corpo de Cristo por meio da evangelização através do fortalecimento mútuo. Obrigado por sua companhia no Lições da Bíblia de hoje. Amanhã daremos sequência ao nosso estudo. Um forte abraço e até lá. O apóstolo Paulo, amigo ouvinte, usou uma série de metáforas para descrever a missão da igreja no mundo. Ele comparou a igreja e ao povo de Deus a um sacrifício vivo que deve ser apresentado a Deus, em Romanos 12:1. Comparou a igreja ao corpo de Cristo, em 1 Coríntios 12. Comparou o povo de Deus a embaixadores de Deus, em 2 Coríntios 5, 18 a 20. E também comparou o povo de Deus a um perfume. Ou seja, cada uma dessas comparações ou metáforas tem a função de descrever papéis diferentes que nós temos no mundo. Eu não vou analisar com você todas elas, mas eu gostaria de analisar uma em especial, que é a metáfora em que a igreja é comparada a um perfume. Isso se encontra em 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16, que diz o seguinte: 2 Coríntios, capítulo 2, versos 14 a 16. Mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz triunfantemente. Agora, por nosso intermédio, ele espalha o conhecimento de Cristo por toda parte como um doce perfume. Somos o aroma de Cristo que se eleva até Deus. Mas esse aroma é percebido de forma diferente por aqueles que estão sendo salvos e por aqueles que estão perecendo. Para os que estão perecendo, somos cheiro terrível de morte e condenação, mas para os que estão sendo salvos, somos perfume que dá vida. E quem está à altura de uma tarefa como essa? Que texto interessante, amigo ouvinte. Aqui, Paulo nos compara a perfumes ou aromas de Cristo. Por onde quer que nós passemos, devemos deixar o perfume de Cristo. Algumas pessoas gostam do nosso perfume, outras não. E quando consideramos esta metáfora, Paulo diz que algumas pessoas, aquelas que tiverem o coração sensível ao Evangelho, quando contemplarem o nosso jeito de ser, a nossa boa conduta, as nossas boas obras, elas vão sentir este cheiro de perfume de Cristo e vão ser estimuladas a seguirem a Cristo. Entretanto, há pessoas ímpias que quanto mais contrastarem o caráter e o comportamento delas com o caráter e o comportamento daquele que serve a Deus, para esta pessoa o bom perfume de Cristo tem um cheiro terrível,
porque as narinas desta pessoa se encontram contaminadas, diríamos assim, cheias de odores do mal, de forma que não conseguem sentir o aroma do perfume de Jesus. Por isso, amigo ouvinte, seja agradecido a Deus por este privilégio. Deus deu o privilégio a você e a mim de sermos, entre outras coisas, pessoas que espalham o bom aroma, o bom perfume de Cristo, para fazer com que outras pessoas se sintam bem, agradáveis e atraídas ao Evangelho e às verdades transformadoras da Bíblia. E uma pergunta final para a nossa reflexão, amigo ouvinte. Você e eu temos sido bons perfumes de Cristo ou temos sido bons, entre aspas, perfumes do diabo? A resposta está na mente de cada um de nós. Que Deus ajude a você e a mim a sermos agentes de mudança de Deus para ajudarmos outras pessoas. Fique na paz de Cristo, um abraço e até amanhã. Nesta semana, amigo ouvinte, estamos estudando sobre a importância de sermos uma comunidade de servos, ou seja, a igreja precisa servir ao mundo, assim como Jesus serviu. E interessante é que a igreja de Cristo é chamada também de remanescente, ou seja, um restante, uma minoria que permanecerá fiel a Deus, em contraste com uma maioria que, de acordo com Apocalipse capítulo 13, vai seguir a um poder político e a um poder religioso representados por duas bestas no livro do Apocalipse. Não vou fazer um estudo com você agora sobre Apocalipse 13, mas quero mostrar para você, amigo ouvinte, que ao longo da história, Satanás sempre esteve revoltado contra a igreja. Porém, ele vai dirigir a sua ira de forma especial contra o povo remanescente de Deus, aquele restante de pessoas que decidiu ser fiel a Deus em comparação da grande multidão que decidirá ser fiel às bestas de Apocalipse capítulo 13. Em Apocalipse capítulo 12, verso 17, lemos o seguinte: o dragão se enfureceu com a mulher e passou a lutar contra o restante de seus filhos, ou de sua descendência, de acordo com algumas traduções. Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. O dragão aqui é um símbolo, tanto de Roma, quando perseguiu os cristãos, quanto um símbolo especialmente de Satanás, de acordo com o versículo 9. Então, Satanás, no fim dos tempos, estará enfurecido contra a mulher. Mulher, em profecia apocalíptica, representa a igreja. Então o texto está dizendo que Satanás se enfureceu contra a igreja e passou a lutar contra o restante da descendência da igreja, ou seja, o remanescente, aqueles que decidiram ser fiéis a Deus. E qual é a característica dessas pessoas? Todos os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis no testemunho de Jesus. Esta verdade, amigo ouvinte, se repete em Apocalipse 14, 12, ou seja, essa característica do povo de Deus. Diz o texto: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé de Jesus. Mesmo que a obediência, amigo ouvinte, nunca tenha sido um meio de salvação e um meio de sermos aceitos por Deus, porque afinal somos aceitos unicamente pela justiça de Cristo, a obediência se tornará a materialização da fé. Será a maneira de nós demonstrarmos ao mundo que estaremos ao lado de Deus, que aceitaremos o Evangelho eterno e que aceitaremos as 3 últimas advertências de Apocalipse 14, 6 a 12, ao invés de aceitarmos a autoridade e o sinal da besta de Apocalipse 13. A obediência, amigo ouvinte, vai revelar o tipo de fé que nós temos.
Não será, amigo ouvinte, uma obediência perfeita, porque nós somos pecadores, mas será uma obediência perfeita no sentido de que faremos o nosso melhor para Deus, para sermos fiéis aos seus mandamentos. E aquilo, amigo ouvinte, que faltar em nosso ser para ser transformado, na glorificação Cristo vai completar para nós. Entretanto, Ele não quer que você e eu fiquemos de braços cruzados. Cristo quer que nós trabalhemos, desenvolvamos o nosso caráter agora, porque nós precisamos ir para o céu com um caráter transformado. E se nós nos acostumarmos hoje a sermos fiéis a Deus em meio às piores circunstâncias, quando os poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse 13 perseguirem o povo de Deus, o remanescente, o restante, no final da história, você e eu estaremos preparados para nos distinguirmos daqueles que serão desobedientes aos 10 mandamentos de Deus. Por isso, amigo ouvinte, relacione-se com Jesus. Seja um amigo de Cristo, porque é através dessa relação que você vai se fortalecer para enfrentar os problemas futuros. Se hoje, amigo ouvinte, você e eu desistirmos da fé por causa de pessoas, estaremos sendo cristãos muito meia-boca. Sabe o cristão meia-boca? Estaremos sendo desta forma porque se nós não aguentamos pequenos problemas hoje, de forma alguma aguentaremos problemas maiores no futuro. Por isso, permaneça fiel a Deus. Exercite a sua obediência como uma manifestação do seu amor e um resultado da transformação do Espírito. Mas nunca veja a obediência como meio de salvação e de ser aceito por Deus. Porém, lembre-se, pouco antes da volta de Cristo, a sua obediência vai evidenciar a sua fé. Vai ser uma materialização da sua fé. Uma prova de que você será fiel a Deus e não aos poderes representados pelas duas bestas de Apocalipse 13. Obrigado por sua companhia, um abraço e até amanhã em mais um programa Lições da Bíblia. A grande função da Igreja de Cristo é alcançar pessoas para Cristo e aumentar as fileiras daqueles que serão salvos. Em Mateus capítulo 10, versos 7 e 8, lemos o seguinte: Pregai que está próximo o reino dos céus. Curai enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expeli demônios, de graça recebestes, de graça dai. Aqui Jesus está chamando aos seus 12 apóstolos e dando dons espirituais para que através desses dons espirituais, através do serviço, através do ministrar as necessidades das pessoas, as pessoas pudessem se sentirem atraídas a Jesus Cristo. Este, amigo ouvinte, é o propósito da existência da igreja. A igreja ministra aos necessitados, leva a eles o alimento físico, mas também leva o alimento espiritual. A igreja precisa conduzir pessoas a Jesus para que elas não passem eternidades condenadas e, obviamente, destruídas por ocasião da segunda morte. Deus quer que nós levemos às pessoas a informação, a boa notícia de que qualquer pecador que aceitar a Cristo como Salvador e arrepender-se dos seus pecados, esta pessoa será perdoada e terá a vida eterna, porque a inocência de Jesus será transferida ao pecador. Além disso, Deus deseja, amigo ouvinte, que a igreja, além de levar a mensagem do Evangelho, ministrando também as necessidades das pessoas, a Bíblia diz que os cristãos precisam viver de uma forma que as pessoas possam perceber que os cristãos são diferentes e assim sentirem-se atraídas à mensagem de salvação. E como que um cristão deve de viver para que isso aconteça? Vamos aprender aqui lendo Filipenses capítulo 2, versos 14 e 15.
Façam tudo sem queixas nem discussões, de modo que ninguém possa acusá-los. Levem uma vida pura e inculpável como filhos de Deus, brilhando como luzes resplandecentes num mundo cheio de gente corrompida e perversa. Aqui é dito que quando nós fazemos as coisas sem queixas, quando evitamos discussões, quando levamos uma vida pura, inculpável como filhos de Deus, deixando que a nossa luz brilhe na sociedade onde estamos, nós estaremos fazendo a nossa parte em atrairmos pessoas a Cristo pela transformação que o Evangelho está proporcionando à nossa vida. Quando o Evangelho transforma a nossa vida, a atenção das pessoas é despertada para o seguinte fato: que o Evangelho pode transformar também a vida delas. E assim, amigo ouvinte, formamos uma corrente de cristãos, uma corrente amorosa de cristãos, em que uma pessoa influencia e atrai a outra para formarmos um grupo de crentes, de pessoas que aguarda a volta de Jesus. Que você e eu, amigo ouvinte, sejamos influenciados pelo Espírito Santo para que sejamos esses cristãos verdadeiros, que vivem para servir, que atraem as outras pessoas pelo amor e que as incentivam também a se prepararem para a volta de Cristo através do nosso exemplo e da transformação que o Evangelho proporcionou em nossa própria vida. Amanhã continuamos então o nosso estudo aqui no programa Lições da Bíblia. Que Deus te abençoe e até lá. A graça de Deus não deve ser manifestada apenas fora da igreja, mas principalmente dentro. Lemos em Efésios 2,19 o seguinte: portanto, vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos, na sua casa, edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Esse texto diz, amigo ouvinte, que você e eu fazemos parte da família de Deus e que juntos, na casa de Deus, somos edificados sobre os alicerces dos apóstolos e dos profetas, que é a palavra de Deus, e também sobre a pedra angular de toda essa construção, que é o próprio Jesus Cristo. E se somos parte de uma família, precisamos nos tratarmos bem. Em toda comunidade ou organização, a maneira como as pessoas se tratam reflete os valores que fazem parte deste grupo. E se os nossos valores tiverem como base os 10 mandamentos que encontramos em Êxodo capítulo 20, bem como o exemplo de Jesus em obedecer a Deus, amando a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós como igreja vamos refletir valores perfeitos, porque os valores amorosos, morais e justos de Deus são cheios de graça e de amor. E se tais valores governarem a vida da igreja, a igreja será um dos lugares mais maravilhosos de todo este mundo. Entretanto, amigo ouvinte, mesmo que a igreja seja governada pelos valores morais de Deus que se encontram resumidos nos 10 mandamentos e exemplificados na vida de Jesus, você e eu não estamos livres de falhas. Nós, quando aceitamos a Cristo, deixamos de ser pecadeiros, diríamos assim. Não fazemos mais do pecado um estilo de vida, mas continuamos sendo pecadores e vamos continuar pecando, mesmo que não na mesma proporção de antes da conversão. Afinal, a conversão transforma o nosso ser, mas ainda ela não arranca a natureza pecaminosa de dentro de nós. E por isso, quando alguns de nós, na verdade, quando vários de nós errarem, o que deve acontecer? Em primeiro lugar, precisamos nos perdoarmos, porque Cristo nos perdoa.
E em segundo lugar, a igreja precisa dar apoio àqueles que erram. O texto que mostra a importância de crermos no perdão para nós mesmos da parte de Cristo, encontramos, por exemplo, em 1 João, capítulo 2, versos 1 e 2. Meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se contudo alguém pecar, temos um advogado que defende nossa causa diante do Pai, Jesus Cristo, aquele que é justo. Ele mesmo é o sacrifício para o pecado, para o perdão de nossos pecados, e não apenas de nossos pecados, mas dos pecados de todo o mundo. Então, primeiramente, devemos nos recordar de que temos um advogado que é Jesus. E quando falharmos, a graça de Jesus estará disponível para nós recomeçarmos. Além disso, além de nós crermos no perdão de Deus e usufruirmos deste perdão de Deus pela fé em Jesus Cristo, em seu sacrifício, a igreja precisa ser um local de apoio para os que sofrem, para os que pecam, para os que erram. O que diz Gálatas 6, 1 e 2? Irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem, com mansidão, ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam, deste modo, à lei de Cristo. Então, uma igreja que, ao invés de ajudar o pecador a voltar ao caminho certo, fica criticando-o, falando mal dele ou tornando ainda mais público o seu pecado, é uma igreja fofoqueira que não cumpre com a missão de Deus, e com certeza Deus pedirá contas dessa igreja fofoqueira que, ao invés de apoiar e ajudar a um irmão que errou, fica espalhando notícias. Como se esta pessoa fofoqueira estivesse livre ou isenta de pecado. Não nos esqueçamos, amigo ouvinte, que a maior prova de que somos cristãos se encontra na maneira como nós amamos as outras pessoas. E não é um amor simplesmente de palavras, de boca, é um amor de atitude. Em João 13:35, Jesus disse o seguinte: nisto as pessoas vão conhecer que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. A forma como você ama um irmão ou odeia demonstra se você é um seguidor de Cristo ou se no fundo você é uma pessoa seguidora do diabo. Que Deus ajude a você para que você seja o trigo na igreja de Cristo e não o joio de Satanás. Amanhã continuaremos o nosso programa. Um abraço e até lá. A Bíblia ensina que o cristão não foi feito para viver isolado, adorando a Deus apenas na sua casa. A Bíblia ensina que o cristianismo requer que nós aprendamos a viver em comunidade cristã para que estimulemos uns aos outros a prática de boas obras e para que juntos exercitemos nossos dons espirituais, para que complementemos o trabalho um dos outros e assim possamos cumprir com a missão da pregação do Evangelho. Lemos em Hebreus 10, 23 a 25 o seguinte: apeguemo-nos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir sua promessa. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Em primeiro lugar, o apóstolo diz para nos apegarmos firmemente, sem vacilar, à esperança que professamos. Porque a volta de Jesus, a salvação por meio de Cristo, são coisas certas, porque Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Em segundo lugar, ele diz para pensarmos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. Isso significa que não fomos realmente feitos para vivermos isolados.
Se você adorar a Deus só na sua casa, você não pode motivar outras pessoas, como poderia, a praticarem o amor e as boas obras, e outras pessoas também não podem motivar você. E no verso 25, há o conselho: e não deixemos de nos reunir como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Ou seja, quanto mais se aproxima o dia da segunda vinda de Cristo, mais importante é nos reunirmos para nos encorajarmos mutuamente. Quando fazemos isso, nós nos tornamos mais fortes, porque todo o trabalho, praticamente todo o trabalho que é realizado em equipe, se alcança mais sucesso. Além disso, é no corpo espiritual de Cristo, é na igreja, que nós podemos exercitar os nossos dons espirituais. Dons espirituais, amigo ouvinte, não podem ser exercidos de forma individual, porque aquilo que você faz bem, outro irmão não faz tão bem. E aquilo que um irmão não faz tão bem, ou melhor, que ele faz muito bem, você não o faz. Então, um precisa do outro. É por isso que em Romanos, capítulo 12, versos 3 a 6, lemos o seguinte: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Antes, sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que o nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes do mesmo corpo e todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção de fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique-o com alegria. Como nem todos têm os mesmos dons e as mesmas habilidades, uns precisam dos outros para se fortalecerem mutuamente e para se complementarem. Por isso, amigo ouvinte, você e eu somos chamados a vivermos em uma comunidade espiritual, que é a igreja, para que nós possamos, através do exercício dos nossos dons espirituais e do amor de uns para com os outros, motivarmos e convidarmos outras pessoas a se unirem a nós no preparo para a segunda vinda de Cristo. Este é o propósito de Deus. E se você aprendeu com alguém de que você pode viver bem em comunhão com Deus sem ir à igreja, saiba que esta pessoa não foi usada por Deus para lhe aproximar da compreensão bíblica do que significa uma igreja. Tenha muito cuidado, pois Satanás tem desencaminhado muita gente em relação a este assunto. Que você tenha momentos muito agradáveis hoje. Um forte abraço e até amanhã. Queridos, eu tenho uma informação muito importante para vocês. Eu estou preparando 3 aulas para ajudar adolescentes a desfrutarem da adolescência de forma mais tranquila, dando dicas inclusive de como administrarem os impulsos sexuais. Se você quiser participar destas 3 aulas, eu estou convidando você a se inscrever, a fazer parte de um grupo no Telegram. Este grupo está silenciado por enquanto, ok? Depois, quando eu for lançar estas 3 aulas, aí sim nós vamos manter contato. Este grupo não será eterno, eu vou passar todas as orientações para vocês ao longo desse processo, porque ao longo de outros lançamentos que eu fizer, eu vou criando outros grupos, para eu ter uma relação próxima com você e para eu me integrar assim, de forma mais próxima apenas com aquela pessoa que tem interesse naquele assunto.
Então o que eu vou pedir para você? Tem um link aqui na descrição do vídeo, onde você vai clicar e automaticamente você já vai fazer parte deste meu grupo do Telegram. Grupo que vai receber 3 aulas sobre adolescência. Seja você adolescente ou não, se você tem filhos adolescentes, sobrinhos, netos, amigos, este material vai ser uma bênção para a sua vida. E eu vou dar nele, repito, entre outras dicas bem sinceras, bem francas, sem frescura, sem hipocrisia. Vou falar muito sobre a questão da sexualidade e do controle de impulsos sexuais. Então, vá até a descrição do vídeo para fazer parte deste grupo de lançamento. Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Amigo ouvinte, chegamos em nossa última lição do trimestre, em que aprendemos sobre a importância de ajudarmos aos necessitados. Vimos que a pregação do Evangelho envolve levar o alimento espiritual, que é Jesus, e também envolve levar o alimento físico às pessoas. Ou seja, a igreja é um grupo de pessoas amadas por Deus que compartilham este amor com outras pessoas. E nesta última lição desse trimestre que vamos estudar, eu quero apresentar para você 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. Obviamente, existem muitas outras, mas eu selecionei 6 para que você possa fazer uma autoanálise, para que você possa aperfeiçoar as que você já tem e para que você desenvolva as atitudes que você, quem sabe, não tenha. Então vamos ver 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. A primeira atitude saudável é trabalhar para Cristo. Vamos ler o que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 23 e também 24. Em tudo o que fizerem, trabalhem de bom ânimo, como se fosse para o Senhor e não para os homens. Lembrem-se de que o Senhor lhes dará uma herança como recompensa e de que o Senhor a quem servem é Cristo. Ou seja, devemos trabalhar para Deus em qualquer lugar em que estivermos, em qualquer ramo de atividade, devemos trabalhar como se o fizéssemos para Deus. E isto envolve, obviamente, trabalhar pela pregação do Evangelho, pelo bem-estar da igreja. Pessoas que não fazem nada e que não exercem um dom espiritual, simplesmente são cristãos esquenta-bancos. Só estão esquentando o banco da igreja, não estão fazendo nada pela igreja. Esse tipo de cristão está colocando em grande risco a sua vida espiritual. Basta esse tipo de cristão fazer uma leitura da parábola dos talentos, que encontramos em Mateus, no capítulo 25. Então é muito importante que você trabalhe para Deus, que você faça alguma coisa, que você use o seu dom espiritual. A segunda atitude saudável de um membro de igreja é amar as outras pessoas. Em João 13:35 é dito o seguinte: nisto conhecerão que todos vocês são meus discípulos, se amarem uns aos outros. Uma pessoa que vive fazendo fofocas, que vive fazendo intrigas, ao invés de amar, não tem uma atitude saudável de um membro de igreja, uma pessoa problemática. Ou tem um problema espiritual, ou tem um problema psicológico, ou tem um problema de ordem moral e está fugindo dele através das críticas feitas às outras pessoas. Não posso lhe dizer qual dessas razões, mas uma delas com certeza faz parte da vida dessa pessoa. Então, além de trabalhar uma segunda atitude saudável de um membro da igreja é amar as pessoas, respeitar a opinião delas, tratar os outros como gostaria de ser tratado, porque este é o resumo de toda a Bíblia, de todo o Antigo Testamento, como disse Jesus em Mateus capítulo 7, verso 12.
A terceira atitude saudável de um membro de igreja é ajudar. Muitos não têm noção de que estão sendo usados pelo demônio para prejudicar a evangelização, prejudicar a igreja, e muitos não têm noção de que estão sendo usados pelo demônio para prejudicar aquelas pessoas que erram. Ao invés de falar mal daquele que erra, ou de fazer piadinha a respeito dos irmãos que caíram, a Bíblia diz que um cristão, que um membro de igreja saudável, na verdade, ele carrega o fardo daquele irmão juntamente com ele. Gálatas 6, 1 e 2 diz assim: irmãos, se alguém for vencido por algum pecado, vocês que são guiados pelo Espírito devem com mansidão ajudá-lo a voltar ao caminho certo. E cada um cuide para não ser tentado. Ajudem a levar os fardos uns dos outros e obedeçam deste modo à lei de Cristo. O que isso significa? Que se você e eu não ajudamos um pecador a levar os fardos, nós estamos seguindo a lei do diabo. É muito simples de entender isso no texto. Quando ajudamos um pecador a voltar para Cristo, quando levamos o fardo que ele tem, porque ele já está envergonhado, já está disciplinado, está passando por um processo de reformulação de sua vida espiritual, quando ajudamos esta pessoa, nós obedecemos a lei de Cristo. E se fazemos o contrário, ficamos dando notícias aqui, notícias dali, espalhando para um, espalhando para outro, nós não estamos obedecendo a lei de Cristo, mas a lei do diabo. E eu lhe pergunto, alguém que continuar obedecendo a lei do diabo, quer fazer fofoca ao invés de ajudar o irmão, ele vai para o reino dos céus? É óbvio que não vai. Só se for para o céu da boca de um tigre, como diz o ditado. Então precisamos mudar essa postura, porque um membro de igreja saudável, ele ajuda, ao invés de oprimir um irmão que caiu em erro. A quarta atitude saudável de um membro de igreja é controlar a sua língua. A pessoa linguaruda, ela é má convertida e ela não pode ter uma atitude saudável realmente na igreja, ela precisa se converter. É muito importante que a pessoa leia e medite em Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3 é um texto muito importante para aqueles que têm dificuldade com a língua. E eu vou ler aqui para você um dos versos que se encontra aqui no versículo 6 em diante. E entre todas as partes do corpo, a língua é chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Então Tiago demonstra aqui claramente que a língua pode destruir como fogo. E que se o ser humano não conseguir domar a sua própria língua, ele não vai domar mais nada na sua vida. Então, amigo ouvinte, temos muito cuidado com isso. Precisamos evitar ficar falando mal das pessoas, depreciando aos demais. Nós não temos nada a ver com a vida dos outros, precisamos cuidar de nossa própria vida. Um outro texto muito interessante é Tiago 1,26. Preste atenção nesse texto. Se algum de vocês afirma ser religioso, mas não controla a língua, engana a si mesmo e sua religião não tem valor. Simples assim.
A pessoa linguaruda, fofoqueira, ela engana a si mesma, a religião dela não tem valor nenhum. Então, muito cuidado, porque uma pessoa saudável, um membro de igreja que é saudável, ele controla a língua. A quinta atitude saudável de um membro de igreja, ele pratica as coisas que ele vai aprendendo. Isso se encontra em Tiago 1, 25. Se contudo observarem atentamente a lei perfeita que os liberta, perseverarem nela e a puserem em prática sem esquecer o que ouviram, serão felizes no que fizerem. Então, um cristão saudável, ele pratica aquilo que ele aprende na igreja, nos sermões, na lei de Deus. E a sexta atitude saudável de um membro de igreja é o perdão. Esta pessoa perdoa. Não tem como ser um cristão saudável se não aprendermos a perdoar as ofensas dos nossos irmãos. E Colossenses 3,13 diz assim: sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Estas são as 6 atitudes de um membro de igreja, as 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja. E eu peço a Deus, amigo ouvinte, com coração sincero, que estas 6 atitudes saudáveis de um membro de igreja façam parte da sua e da minha vida. Peçamos ajuda ao Espírito Santo, façamos a nossa parte para que sejamos cristãos saudáveis, que fazem a diferença, que são instrumentos de Deus para o bem, para o progresso do Evangelho e para o preparo de mais pessoas para a segunda vinda de Cristo. Obrigado por sua companhia nesses 3 meses em que estudamos sobre a importância de servirmos aos necessitados. No próximo trimestre, estudaremos os livros de Esdras e Neemias, livros do Antigo Testamento muito preciosos e que nos trarão lições espirituais fantásticas. Eu espero continuar contando com a sua companhia. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.